Tava na canseira de só perder dinheiro, decidiu virar concurseiro. Como é que faz pra passar? No meu canal eu vou te ensinar. Passei pobre, todo mundo pode. Passei pobre, você também pode. E aí, belezinha, belezinha, belezinha. Começando mais uma aula aqui no canal mais pobre do YouTube, com esse pobre mais lindo do Brasil. E mais inteligente, mais charmoso, mais alto, mais másculo do Brasil. Este sou eu, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Ó, nós continuamos aqui na nossa aula de Direito Processual Civil. Eu fiz aqui um rascunho rápido já para que a gente evite ficar escrevendo e ganhe tempo, tá beleza? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre litisconsórcio. O que é litisconsórcio? É quando a gente vai comprar um carro, a gente compra no consórcio para não pagar juros. Certo, professor? Não. Vocês me quebram. Aí não. Quem falou sim, vocês querem me quebrar. Pessoal, litisconsórcio é quando há multiplicidade. Qual que é a palavra? Acho que nem é essa palavra. Multiplicidade de agentes no processo, ou de réus ou de autores. O que acontece? O litisconsórcio, ele pode ser classificado aí entre ativo, tá aqui, ó, passivo e misto. O que é o ativo? É quando é mais de um réu no polo ativo da ação, fazendo a ação, ingressando com a ação, processando a pessoa. E passivo, quando é mais de um réu, eu não sei se eu falei mais de um réu aqui, é mais de um autor, né? Mais de um autor no polo ativo e mais de um réu no polo passivo. Aí ele já é um litisconsórcio passivo. E o litisconsórcio pode ainda ser misto quando é mais de um réu ou mais de um autor. Ou seja, mais de exemplo, dois réus e dois autores. Aí fica um litisconsórcio misto, né? Bananei aqui, hein? Ô, louco. Mas é isso aí. Bom, o litisconsórcio ainda tem a classificação quanto à sua formação, viu, pessoal? Ele pode ser inicial e ulterior. Inicial ele se dá no início do ingresso da ação, assim que você ingressa com a ação. Hoje, por exemplo, eu distribuí uma ação aqui em relação ao acidente de trânsito. E aí, como que é feito? Ele é um litisconsórcio inicial e é ativo. Eu estou representando 3 autores contra um réu, tá bom? E o litisconsórcio pode ser ulterior quando a formação de mais réus ou autores se dá no curso do processo. Então, por exemplo, a denunciação da lide, o chamamento ao processo, aquele negócio todo, às vezes alguém entra ou não, eu tenho interesse na causa, eu estou aqui, eu posso ser prejudicado, entendeu? Aí se dá de formação ulterior. Essa classificação aqui é quanto à uniformidade da decisão de mérito. Tá? Então, veja bem, ela pode ser a decisão de mérito, a sentença judicial, ela pode ser simples ou unitária. Como que ela é simples? Ela é simples quando ela pode ser diferente para os litisconsortes. Então, por exemplo, eu entrei com a ação aqui contra... Esse exemplo de hoje, eu entrei com a ação de um acidente de carro para 3 pessoas, tá? O que acontece nessa decisão? Ela deve ser simples. Por quê? Porque eu pedi para um autor, que ele ficou inválido, alguns milhões de reais, porque o salário dele era aí de 20 mil por mês e tal. Então eu pedi alguns milhões de reais. Para os outros réus, aliás, os outros autores, eu pedi valores menores, apenas a título de dano moral, porque eles foram atingidos naquele dano moral ricochete. Qual que é a situação? Um é o filho, um é a esposa do autor. O pai ficou inválido, então eles foram atingidos, tá certo? Então essa decisão será uma decisão simples, porque ela tende a dar uma indenização bem gorda para a vítima principal, que ficou inválida, e para os outros que sequer estavam no veículo, há uma decisão que é só em relação ao dano moral, tá bom? E o que mais? Tá. Ela pode ser unitária. Essa unitária, aí há uma questão de unicidade. A decisão ela precisa ser igual. Por exemplo, eu coloquei aqui nulidade. Quando você entra com ação de nulidade envolvendo 2 pessoas, você vai atingir as 2, não é?
Por exemplo, eu nunca entrei com ação de nulidade de divórcio, mas eu fiz a defesa dessa nulidade de divórcio. O que foi o caso? A divorciada, a mulher, entrou com a ação pedindo a nulidade do divórcio, alegando que o esposo falsificou a assinatura dela quando do divórcio, não é? E aí, numa decisão dessa, ela tem que ser unitária, porque não existe nulidade para um e manter o casamento para o outro. Então, perceba, se anular o divórcio, eles voltam a ser casados, os dois. Não vai ficar um divorciado e um casado, entende? Então, por isso é unitário, tá? E nós temos ainda a obrigatoriedade da formação do litisconsórcio, né? Por exemplo, o litisconsórcio ele pode ser necessário ou facultativo. Dei aqui alguns exemplos, ó, por exemplo, quando ele é um litisconsórcio necessário? Uma ação de uso capião. Uma ação de uso capião, como que eu digo isso aqui? Por exemplo, eu vou pedir, eu quero usufruir um determinado bem, um imóvel, não é? E eu vou entrar com essa ação. Mas a lei determina que há uma obrigatoriedade de chamar ao processo todos os confrontantes do imóvel. Tem que chamar todos os vizinhos para que eles falem, não, isso não é dele não, isso aqui é meu, eu que cuidava, ou é do outro, eu sei de quem é, entendeu? Então precisa chamar. Então o litisconsórcio é passivo necessário, nesse caso, né? E ele presta atenção à classificação, ele vai ser um litisconsórcio passivo, inicial e necessário. Aqui, eventualmente, pode ser simples, porque numa decisão de uso capião, ela pode eventualmente atingir uma pessoa, não atingir outra, não necessariamente atinge o imóvel inteiro, né? Então, eventualmente, vou entrar com ação pedindo uso capião da fazenda tal. Aí entra 2, 3 réus, cada um com a parte da fazenda, eu posso ganhar de um no lugar do outro, entendeu? Quando o imóvel ele é divisível, né, nesse caso. Tá. E ele pode ser facultativo, por exemplo, com ação possessória. Como que é a faculdade de uma ação possessória? Por exemplo, você não é obrigado a chamar todos os proprietários para ingressar com a ação possessória. Exemplo, eu quero manter a minha posse, está havendo um esbulho, tem um cara que o cara está me perturbando a minha posse. E eu sou dono do imóvel junto com o meu sócio. Eu preciso dos dois assinar essa ação? Não, um só pode, tá certo? Então isso aqui é uma obrigatoriedade, não existe, ela é uma faculdade neste caso, tá joia? Bom, falamos aqui sobre o litisconsórcio, não é? Eu vou descer aqui agora e nós já vamos aqui para essa outra situação aqui, que é explicar um pouquinho melhor na prática aqui no nosso artigo em si. Veja bem, o litisconsórcio unitário, ele está no 119 do CPC, certo? Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. Então, aqui tem uma intervenção de terceiro, tá? Então, nós poderá, isso aqui, poderá, presta atenção, hein? Poderá, não deverá. Então, já vemos que ele é um litisconsórcio facultativo, tá? Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estádio em que se encontre. Então, você pode se habilitar como assistente, tá? E tentar auxiliar ali do estado que se encontra. Você não vai anular a bagaça toda e voltar do começo, não. Perceba você, caro pobretão, o que eu disse aqui. Esse litisconsórcio, quando ele é unitário, ele é quase sempre necessário, mas não sempre. Vamos ver primeiro o que é litisconsórcio necessário. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Então, perceba você aqui. O litisconsórcio, quando a lei diz que é. Se a lei diz que é igual ao uso capião, você precisa chamar os confrontantes do imóvel, ele é um litisconsórcio necessário, não é isso? Passivo, tá? Pela natureza da relação jurídica, esse problema aqui na relação da natureza vai da questão do bom senso
dos advogados primeiro de tudo, não é? O que viria a ser uma relação jurídica controvertida de natureza necessária para se obrigar ao litisconsórcio? É o que nós demos exemplo lá, por exemplo, o casamento. A mulher entrou com ação anulatória de casamento, não é? Então, a decisão vai atingir os dois. Não tem negócio. Tem que atingir os dois. No caso desse cliente meu, atinge 3 pessoas, a bem da verdade. Porque o cara separou e casou de novo. A ex-mulher entrou com ação pedindo anulação do divórcio e voltar a ser casada com ele, pela falsificação da assinatura. Então, atingiria a própria autora, que pediu anulação, atingiria o cliente, que é o noivo, que é o ex-marido, e a atual esposa dele. Atingiriam 3 pessoas. Então, ali, os 3 devem obrigatoriamente participar do processo. O processo é totalmente nulo se corre só com o cara, por exemplo, sem a atual esposa dele. Ela não teve a chance de se manifestar, entende? Agora, por que eu coloquei aqui? O litisconsórcio ativo ele não é necessário, tá? Então, ele não pode ser necessário. Ele é sempre facultativo. Porque quando você é o polo ativo, você quem está demandando, que está processando, que está buscando o seu direito, você não pode estar condicionado a outrem que queira também ingressar na justiça. Volto ao exemplo que eu hoje acabei de distribuir a ação em relação ao acidente de trânsito. Então, se eventualmente o cara que machucou mais no acidente de trânsito, aliás, o único que se machucou, não quisesse ingressar com a ação, o filho ainda poderia, pelo dano moral ricochete, né? Então, ele não tem essa necessariedade de se incluir todos os atingidos. Não é todos que precisam ir, não é todos que querem ir. Se você condiciona dessa maneira, você inviabiliza o acesso à justiça daquele que quer ir e o outro não quer acompanhar, tá certo? Então, e aqui, no litisconsórcio unitário, por que eu coloquei que ele é quase sempre necessário? Se cai numa prova assim, o litisconsórcio unitário, ele é sempre necessário? Não, ele é quase sempre, né? Justamente em razão disso. Porque quando ele é ativo, ele não pode ser. E ele é unitário? Quando que ele é unitário? Quando, nós já falamos, a sentença de mérito atinge a todos, fique de forma igual. Ela não é diferente para um e para o outro. A nulidade do divórcio, vai anular o divórcio? Todos os dois vão voltar a ser casados. Então não tem jeito de ficar um para lá, um para cá. Não é? Às vezes uma ação de uso capião do imóvel é um único imóvel, ele é indivisível. Então, atingirá a todos os réus da mesma maneira. Entende? Então, a constrição de um bem, às vezes atinge um, não atinge o outro, há um condomínio, não é? Então, você está num condomínio de autores, de proprietários, né? Possuidores. Alguma ação pode atingir só um, não atingir o outro. Beleza. Aí é um litisconsórcio, eventualmente aqui, ele tinha que ser, por causa do condomínio, ele tem que ser necessário, óbvio, mas a decisão, ela pode ser simples, não unitária, porque atinge um, não atinge o outro, né? E numa ação civil onde há demanda de culpa, por exemplo, mesmo caso, volta ao caso do acidente de carro, eu vou processar o sujeito que estava dirigindo e o proprietário do carro, que não é ele que é o proprietário do carro. Mas aí na ação, o juiz pode simplesmente excluir o outro, falar, não, você não tem culpa nenhuma, você emprestou, é direito seu emprestar o carro, né? O cara tinha habilitação, o cara não estava bêbado, então é direito seu. Ou senão o juiz pode dar penas distintas. Você é o responsável pelo carro, você vai ter que arcar com tantos mil, o outro 50%. Aliás, se você que é só o dono do carro, você arca com 50% do valor, enquanto o outro vai arcar com o dobro, né? Então, é neste sentido. O litisconsórcio ele pode ser unitário ou necessário, mas lembre-se, quando é ativo, nunca é necessário. Agora, pessoal, tem algumas situações aqui que eu discordo um pouquinho, tá? Porque isso aqui, ó, segundo o CPC, né? E nós estamos dando aula de CPC. E segundo alguns doutrinadores, é isso aqui que eles falam.
não é? Aliás, acho que todos, né, devem falar isso aí. Mas perceba você, caro pobretão, vamos aqui abrir o nosso amado CPC para que você descubra a roda. Uai, que rolo que é esse negócio aqui? Oh, meu Deus do céu, abriu o CPC. Não, não é o CPC que eu quero mostrar, não. Por isso que eu tô moscando aqui. É o Código Civil, na verdade, viu? Uai, por isso que eu tô comendo bola aqui. Falei, mas cadê o artigo? Ó, 1647. Ah, agora vai, hein? Seu boca aberta. E reclama quando vem alguém e te bate. Comigo ninguém tem paciência. Comigo ninguém tem paciência. Bom, ó, ressalvado o disposto no artigo 1648, tá? Não vou nem falar com isso aqui. Nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta. Então, se não for separação absoluta, ele não pode, sem exceção, sem autorização do outro cônjuge, alienar ou gravar ônus real os bens imóveis. Sabemos disso aí, não sabemos? Tá. Agora aqui, ó. Pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos. Então, e aí? Por que a doutrina está com essa frescura aqui que não existe? Cadê? Litisconsórcio ativo necessário. Por que não existe? Eu entendo que existe, né? Existe porque você precisa da outorga do marido. O juiz tem que definir a ação, velho. Entendeu? Se ela vai pleitear sobre aqueles bens sem o marido assinar ou vice-versa, né? O cara entrar com a ação sem a esposa assinar, precisa da outorga do cônjuge para que ingresse com essa ação. Mas eu entendo também, assim, aliás, não é que eu entendo, eu já falei isso para vocês e torno a repetir. Nosso direito é uma frescura, uma palhaçada, uma teoria de ficar dificultando o que é simples. Porque sabemos que existe, tá aí, litisconsórcio necessário, tem que ter, ativo. Mas eles tentam, eu acho que eles tentam justificar isso aí, essa falha na Matrix, por assim dizer. Por quê? Se o cara não quiser ir, ela não vai pleitear sobre os bens? Ela acaba indo. Mas aí como que ela deve fazer então? Ela vai pôr o marido no polo passivo. A mulher quer pleitear sobre os bens, o marido não quer assinar. Ela vai pôr ele no polo passivo. Entende? Mas ele tem que estar na ação. Ele deveria ser polo ativo, os dois têm que ir juntos. Mas se eventualmente há uma divergência entre eles lá, deixa que o juiz decida. Tá? Então o que vai ser feito? Vai ingressar e vai pôr ele também no polo passivo para ele largar de ser boca aberta e não querer brigar pelo próprio bem da família. Entendidos? Agora nós vamos dar uma avançada aqui e vamos continuar no nosso estudo. Ó, vamos falar um pouco sobre o regime dos litisconsórcios. Tá? O artigo 117 traz assim: os litisconsortes. Quem são os litisconsortes? São as pessoas que fazem parte do litisconsórcio. Serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, exceto no acho que eu não copiei inteiro o artigo. Deixa eu copiar de novo aqui. Coloquei lá para poder adiantar e pelo jeito eu... Aliás, aqui já é o CPC, nós estamos no Código Civil ainda. Então vamos lá. Oh, meu pai. Os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Então veja só, deixa eu copiar ele para lá inteiro, porque não sei o que aconteceu, nós copiamos só um pedacinho. O que está dizendo aqui no nosso artigo?
Os litigantes que estão no litisconsórcio, eles são distintos. Cada um pode fazer a sua defesa. Eles não são unos, não é? Geralmente. Então, eles não necessariamente precisa concordar com o autor ou com o réu que está no mesmo polo da demanda. E por isso fala aqui, ó, exceto no litisconsórcio unitário. Agora, qual que é o litisconsórcio unitário? É aquele que nós já falamos, quando a decisão for unitária, é que ela atinge a todos, de forma igual. Ela não pode ser mudada, né? Ela tem que ser unânime, não é isso? Então, vamos lá. Inclusive, ó, as omissões não prejudicar os outros, mas pode beneficiar. Então, se alguma coisa que fizer no outro lá, pode te beneficiar, mas prejudicar jamais. Vamos falar sobre o problema, tá? Uai, parece que não tá gravando esse trem aqui, deixa eu ver aqui. Não, tá gravando sim, é porque, não sei, que eu deve ter queimado, a luzinha do microfone apagou, fiquei meio preocupado. Vamos lá. Nós precisamos aqui, para identificar essa situação aqui, quais são esses litisconsórcios, quais são essas situações, precisamos aqui olhar para o problema, tá? Atinge o outro? Se está atingindo o outro, então, né, acaba sendo aí unitário. Então, já diz a lei. Se não, não é unitário, né? Acaba sendo um litisconsórcio simples. Conduta. Na relação da conduta, a gente precisa ver se ela é a conduta negativa determinada, que pode... como é que eu posso dizer isso aqui? A conduta, quando ela é negativa determinada, é o seguinte, igual nós demos o exemplo do carro. Eu vou entrar com ação contra os dois réus. E aí, um reconhece, e o outro tem a conduta negativa, ele não reconhece, não é? Então, se ele não reconhece, não pode atingir ele. Então, essa decisão acaba que ela tem que ser diferenciada para ambos, não é? Ele não está havendo uma confissão da parte dele. Já na conduta positiva alternativa, então, eu preciso arrumar um meio de explicar isso aqui para que vocês entendam. Nós falamos aqui do artigo 117, é isso aqui, tá? Para a gente analisar esse artigo 117, a primeira coisa, nós vamos precisar descobrir se o litisconsórcio é unitário ou simples, qual é a conduta, se ela é uma conduta determinada, se é uma conduta positiva ou alternativa. Quando a conduta ela é determinante, que é essa negativa, ela prejudica. Então, ela nunca pode atingir, sabe? Ela nunca pode atingir o outro réu, né? Que a lei fala que ela não pode atingir. Então, ao exemplo que nós demos, eventualmente, a admissão de culpa. Não, eu admito que eu estava dirigindo e o culpado fui eu no acidente de carro. Não vai prejudicar o outro só porque ele é o dono do carro. Ele ainda tem o direito de falar, não, eu sou o dono, mas não tem culpa nenhuma, não sei, entendeu? Foi culpa exclusiva do motorista, tá? Agora, quando a conduta ela é positiva, alternativa, o que é a situação? É positiva, alternativa, ela é uma conduta, por vezes, que beneficia o réu, no caso de ser um litisconsórcio simples, ele nunca atinge, né? Nós falamos aqui. Já quando ele é um litisconsórcio unitário, aquele que precisa ser igual à decisão para todos, que vá prejudicar a todos, todos precisam ratificar. Então, eu vou confessar aqui e vai atingir fatalmente o outro lá. Ele tem que ratificar, né? Então, veja aqui, ó. Conduta, para a gente decidir se ele é unitário ou simples, tá? Vamos lá. Primeiramente, conduta determinante, que é a negativa, ela nunca atinge quando é no
no simples. Acho que isso aqui eu devo deixar ao contrário, entendeu? Pera aí. Que isso confunde até a gente. Eu ia falar numa ordem, depois eu acabei falando em outra, tá? Então, a conduta, quando ela é determinante, ela nunca atinge no simples, né? Agora, quando é no unitário é aquela decisão que atinge a todos precisam ratificar, né? E aí, não, eu preciso reconhecer também para que acabe atingindo nessa situação, né? Ainda que beneficie, não vão ter que ratificar e confirmar, tá? Obviamente, há algumas situações que não precisa ratificar e mesmo assim acaba por atingir de forma... Deixa eu ver como é que eu falo isso aqui. Nós estamos falando da conduta determinante, né? Que ela é prejudicial. Então, nós vamos deixar que ela não... Todos precisam ratificar, né? Mas eu queria dar um exemplo. Deixa eu ver. Por exemplo, o litisconsórcio unitário. Tá. É o mesmo caso da separação. Nós estamos falando lá no divórcio. Não é unitário? A decisão não vai atingir os dois igual? Não pode ser diferente? Mas, e em relação ao recurso? Os dois foram condenados a voltar a estar casados. Não sei nem se pode falar que é condenado, é porque declarou a nulidade do divórcio e a consequência foi a instituição do casamento anterior, a restituição do casamento anterior e a anulação do novo casamento do cara. Pois bem, todos serão prejudicados. É um litisconsórcio unitário, não é isso? Puxei o negócio para baixo aqui. Bom, sendo o litisconsórcio unitário, eu não estou lembrando um exemplo para te dar. Eu estou confundindo o que eu vou falar aqui, gente. Sim. Então, vamos lá. São 3 réus. Aliás, uma autora, que é a mulher que pediu o divórcio, né? Que quer a anulação do divórcio dela, porque ela quer voltar a ser casada com o cara, não aceita o fim do relacionamento. E os 2 réus, que são o novo casal, né? O ex-marido e a atual esposa dele. Numa conduta determinante, que é a negativa, a mulher já tá brava com o cara, a mulher fala assim, esse vagabundo falsificou assinatura para casar comigo, eu já tava querendo largar desse inútil mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou abrir mão do meu recurso. Eu vou fazer a desistência do recurso, eu vou falar que eu abro mão do prazo recursal, né, e tá desistindo do recurso. É uma conduta negativa dela ali, uma conduta que vai prejudicar apenas ela. Então, todos precisam ratificar. O marido pode falar assim, não, mas eu vou continuar recorrendo aqui, porque eu não concordo, não. Eu quero ficar com essa mulher, que ela é a mulher da minha vida, a outra não é, não. Então, todos precisam ratificar quando a decisão é unitária, tá? Numa conduta alternativa, que é a conduta alternativa é a positiva, nós já falamos... Na decisão, quando ela é simples, ela não beneficia. Né? E também no exemplo de recurso. Então, por exemplo, a conduta positiva, agora ele vai recorrer. Ele recorreu. Não vai servir para todos os réus. Como é que agora não pode ser mais o exemplo do divórcio, porque aqui lá a decisão foi unitária. Mas uma decisão simples. No caso, o exemplo do acidente de carro que eu falei antes. Eu entrei contra o dono do carro e contra o motorista, tá? Então, na hora do recurso, o motorista vai recorrer. No recurso dele, ele não vai beneficiar o dono do carro. O motorista ele vai recorrer para ele. Não há um benefício para o dono do carro, porque as decisões foram diferentes. É uma decisão simples, tá? Mas, exceto o fato comum. O que eu quero dizer com isso? Eventualmente, na decisão, no recurso, ele alega um fato que que acaba beneficiando o outro, ainda que ele não tenha recorrido. Então, por exemplo, no recurso ele alega culpa exclusiva da vítima do acidente, que foi o carro, né? O cara machucou, tal, culpa exclusiva da vítima.
Aí, nesse caso, acaba beneficiando o dono do carro também. Porque se for reconhecida a culpa exclusiva da vítima, mesmo que o outro não recorreu, ficou registrado que a culpa não foi de ninguém, além da própria vítima. Então, por isso que essa decisão simples, em geral, quando a conduta de um dos litisconsortes ela é positiva, ela não vai beneficiar o outro, exceto quando se tratar de fato comum, né? Tá? Agora, a conduta também na conduta alternativa positiva, quando é na decisão unitária, aí ela beneficia. Porque ela não pode ser diferente, né? Ela é unitária, não tem, olha, eu vou recorrer e se beneficiar, beneficia todo mundo, porque automaticamente beneficia, porque é uma decisão unitária, tá certo? Quanto a isso, nós vamos abordar também aqui sobre as modalidades especiais de litisconsórcio, tá? Então, vejamos aqui. O litisconsórcio ele pode ser sucessivo. Quando que ele é sucessivo? Quando o pedido de um depende da aceitação do pedido de outro. Então, o que quer dizer isso aqui? Quando o pedido de um depende da aceitação do pedido de outro. Veja só, como que é o litisconsórcio sucessivo. Duas pessoas entram com a ação, só que um depende do reconhecimento do pedido do outro autor. O filho e a mãe entram com a ação de investigação de paternidade, né? Na hora da montagem da ação, o advogado coloca assim, que a mãe entra com a investigação de paternidade e o filho requer a pensão alimentícia caso comprovada a paternidade. Entende? Então, seria pedidos sucessivos. Um pedido depende do acatamento do pedido do outro autor. Entendeu? Agora, quando o litisconsórcio ele é eventual, pedido contra um só é analisado... Não. Pedido contra um... Eu escrevi, não pude ver. O pedido contra um só é analisado se o pedido contra o outro também o for. Deixa eu ver um exemplo aqui. A desconsideração da personalidade jurídica. Ele é eventual, no litisconsórcio passivo é eventual. Por quê? Ainda que seja ulterior, essa eventualidade nós estamos falando de outra situação. Porque, veja bem, eu tenho um cara aqui que ele me deve 10 mil reais que eu advoguei para a empresa dele, tá? Só que a bagunça a empresa do cara, né? Ele mistura pessoal com profissional e a empresa do cara tem essa confusão patrimonial aí. Ele pega o dinheiro da empresa, compra rancho, põe no nome dele e tal. Então há essa confusão patrimonial. Teoricamente seria fácil a desconsideração da personalidade jurídica. Então eu vou cobrar a empresa, a priori, não achando patrimônio, não tendo com quem arrumar esse dinheiro, esses 10 mil que ele me deve, aí eu posso pedir a desconsideração da personalidade jurídica do próprio empresário. E aí eu vou chamá-lo ao processo. É até estranho, ainda que ele já esteja no processo, porque é ele quem representa a pessoa jurídica. Mas eu vou pedir a inclusão dele enquanto pessoa física, né? E pedindo a sua desconsideração da personalidade jurídica ante a confusão patrimonial. Aí, isso seria um litisconsórcio eventual, porque o pedido contra ele, pessoa física, só aconteceria depois que o pedido contra a personalidade jurídica já tivesse sido analisado. Ainda que eu entre com ação contra os dois, eu entre de início contra os dois, é um litisconsórcio passivo inicial. Já na inicial eu coloco os dois, CNPJ e CPF. Mas aí o meu pedido será eventual, porque aí eu vou falar assim, requer a ação de cobrança da empresa. Nada havendo contra essa empresa, aí eu quero que analise o pedido da desconsideração da personalidade jurídica para que eu receba da pessoa física. Entende? Por isso é eventual. E ainda, esse litisconsórcio pode ser alternativo. São pedidos alternados sem preferência. Eu dei exemplo aqui, a consignação e pagamento.
Então, eu aluguei a minha casa aqui de um velho e de uma velha. Os dois são irmãos, que são donos da casa. E aí tô querendo pagar o aluguel, nem o velho não recebe, nem a velha recebe. Tá na brigaiada e ninguém recebe. Eu vou entrar com ação de consignação e pagamento contra os dois velhos. E tanto faz se um receber, o outro receber. Para mim é indiferente. Entende? Então são pedidos alternados e tanto faz. Eu tô pedindo que o velho receba, não recebendo que a velha receba. Entendeu? Então não tem essa preferência, ou um ou outro, ou a véia primeiro ou o velho primeiro, ou tanto faz. Qualquer um que receber primeiro, tá recebido. Tá, beleza? Pois bem, então eu vou falar um pouquinho aqui do artigo 113, que ele é o permissivo da existência dos litisconsórcios no CPC. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunta, ou ativa, ou passivamente, quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Ok. Entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Ok. Ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Perceba você, caro colega, que aqui praticamente qualquer um pode formar um litisconsórcio, né? Que você tem 3 incisos aí que você pode justificar fácil, né? Mas aqui no parágrafo 1º, nós temos algumas limitações, ó. O juiz poderá limitar o litisconsórcio quando ele é facultativo, quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação da sentença ou na execução, ou quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou cumprimento da sentença. Veja só. Exemplo. O município lá de Itapipoca, no Ceará, entra com ação para declarar nula uma lei federal, algo que mexe na repartição de verbas. Então, isso beneficiaria sobremaneira o município para que ele ficasse 20% a mais da verba do que ele destina ao governo federal, exemplo. Tá? Ou seja, tudo quanto é município vai ser beneficiado se essa lei for anulada. Aí todos querem entrar como amicus curiae, nós vamos participar, nós vamos ingressar também com a ação, nós teremos os autores também, querem entrar no litisconsórcio ativo. O juiz pode falar, não, todos os municípios do Brasil, vocês estão querendo me fuder, como é que eu vou julgar essa merda aqui? Né? Até porque cada autor vai apresentar um inicial, um fundamento. E aí a dificuldade que vai ter do governo federal fazer a defesa, tá certo? Não tem jeito. Então, o que pode ser feito? Limitar, não interessa, vai te beneficiar, prejudicar não vai. Então é facultativo. Então você não vou admitir você aqui. Depois você entra com a ação, ou você pode entrar agora e vou desmembrar, a sua ação vai ficar sobrestada aguardando o julgamento dessa aqui, vai ficar suspensa, né? Pode ser feito. Ele chama aqui, ó, multidinário. Multidinário. É uma ação que tem uma multidão mesmo, né? Muita gente. Então ele pode limitar isso aí, tá bom? Bom, outra situação. O requerimento dessa limitação, ela interrompe o prazo para manifestação e resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Então, isso aqui também é uma estratégia muito boa, tá? Você às vezes é réu numa ação. Aliás, o seu cliente, né? Você não. O seu cliente é réu numa ação onde tem 40 pessoas processando ele. Aí o que você faz? Você pede essa limitação de autores até decidir o curso, que ele vai decidir para todo mundo, depois eles entram só pedindo que seja aplicado o caso dele também. E aí você pede para você ganhar tempo, porque senão você não tem tempo. Mesmo que você tenha prazo em dobro, vamos supor que você tenha um prazo em dobro de ser representando o município. Um monte de gente que entrou com ação contra o município. Né? Vamos supor, um conjunto habitacional que entrou com ação contra o município. E aí, em vez de ter uma organização representante do conjunto, aí entrou, cada morador entrou com a ação. Aí todos eles querem participar do litisconsórcio.
Aí corre lá e fala, não, mas como é que eu vou defender desse jeito aí? Que jeito? Fazer contestação para todo mundo stand de gente aí. Não dou conta, são 200 moradores no bairro, não consigo e tal. E aí, você não para de fazer, não. Você continua fazendo as contestações depois que você pediu isso aqui. Porque até que o juiz solucione, decida, e se ele negar, suponhamos que ele negue, aí você já acabou de fazer as contestações, entendeu? Que em regra os fundamentos são quase os mesmos, né? Quando é um litisconsórcio assim, você já organizou, entende? É uma estratégia nisso aí. Dito isso, passamos a analisar o fenômeno da intervenção de terceiros. Se mistura, viu, pessoal? Se mistura muito com o litisconsórcio, porque é quase um dependente do outro. Porque se há uma intervenção de terceiros, acaba formando o litisconsórcio ou ao menos aumentando-o, tá certo? Mas é uma modalidade de formação de litisconsórcio, vamos dizer assim, tá? Eu não sei se usei para a modalidade, porque estava escrito aqui, induziu, né? Mas vamos lá. Na intervenção de terceiros, temos aqui as modalidades espontânea e provocada, não é? Então, o que é a espontânea? Ela sozinha, ela vai lá e intervém no processo, né? E provocada, ela é intimada a se manifestar caso queira, né? Então, quer intervir no processo? Entendeu? Você é chamada a participar do processo? Então, é nesse sentido, tá? O controle judicial aqui, controle judicial e cabimento, né? Nós falamos aqui, qual que é a funcionalidade dessa intervenção de terceiros aqui? É justamente isso aqui, né? Ela tem esse controle judicial, ela é controlada pela justiça ali para que se possa ou não um terceiro intervir, né? Ela tem essa característica, né? O juiz controla, não, eu não admito essa intervenção porque não é pertinente, tal, vai atrapalhar o processo, tá? E não tem cabimento, você não tem necessidade de você aqui, por exemplo, né? E esse cabimento, nós falamos aqui, qual é o cabimento? Normalmente o cabimento dessa intervenção de terceiro é ali na fase de conhecimento. É logo na fase de conhecimento, não, no processo de conhecimento, aliás, né? Ainda enquanto o processo está em curso, alguém intervir no meio dele, antes de ser julgado, né? E eventualmente pode ser aceito também só na fase de execução, viu? Então, às vezes a pessoa terceira interessada não ingressou no processo de conhecimento, na fase de execução, eventualmente ela pode ingressar ainda, tá certo? Então, o terceiro é que nós precisamos saber. Quem que é o terceiro? É aquele que tem autorização por lei para ingressar no processo, tá certo? Que ele não está no processo e pode ser prejudicado de alguma forma, ou pode ser interessado no processo de alguma forma. Então, pessoal, nós vamos falar aqui agora das modalidades de intervenção de terceiro, né? Quais são essas modalidades? Vamos falar da primeira, que é a assistência. Na assistência, o exemplo que a doutrina dá é locador e sublocatário. Vamos dar uma lida aqui no artigo. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Inclusive, se perder, ele toma na rabeta na sucumbência, né? Parágrafo único. Sendo revel ou de qualquer outro modo omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Então, veja bem, eu sou pobre. E eu sou pobre duas vezes, né? Porque eu alugo casa, eu moro de aluguel. E sou pobre a segunda vez, porque além de eu alugar uma casa, eu ainda subloco para outro. Vem pra caixa, você também! Vem! Pobre é uma coisa triste. Porque eu dei uma sorte, eu aluguei uma casa, que ela é uma casa grande e ela tem um apartamento independente da minha casa, no mesmo quintal, não é? Então eu subloco aqui para aguentar pagar o aluguel, porque a vida de pobre é assim. Então o que acontece? O dono da casa entra com ação em meu desfavor, pedindo o meu despejo, tá? O cara que eu alugo aqui, o sublocatário, ele não tem nada com o dono da casa, ele tem comigo. E aí, nego, o que vai acontecer?
ele pode entrar no processo como assistente, porque ele tem interesse que eu ganhe. Porque se eu for despejado, ele vai ser também. Então ele tem interesse, ele vai ser o assistente. Se por qualquer razão, eu seja revel, eu não me fizer a minha defesa, eu largar o processo abandonado, o assistente já vai me substituir, ele será o substituto processual, que é o sublocatário aqui, tá? Assistência simples, aqui no 122, não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido. Desista da ação, renuncie ao direito sobre que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. O que quer dizer isso aqui? Ele vai entrar para me assistir, mas ele sendo assistente, ele não me impede de reconhecer o problema, ele não me impede de fazer acordo, ele não me impede de merda nenhuma, porque ele não é diretamente, ele não tem ligação diretamente com o dono da casa, entendeu? 123. Transitada e julgada a sentença no processo em que interveio o assistente, este, que é o assistente, não poderá, em processo posterior, entrar com outro processo, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que. Então ele não pode ingressar lá depois, em outra ação, não, foi injusta essa decisão, o juiz não julgou direito, não. Salvo se, pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido, que sou eu, ele ficou impedido de produzir prova suscetíveis de influir na sentença. Então, às vezes, ele descobriu e entrou no processo já depois da audiência de instrução e julgamento. E aí, velho, como é que vai fazer? Entendeu? Não teve como produzir prova. E aí ele pode alegar isso, tá? Ou ainda que ele desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Então, às vezes, eu, enquanto sou réu, eu sou assistido, eu posso ter aqui os documentos que eu pago aluguel em dia. E aí eu dei um de besta e não aleguei, né? E eu ocultei essa informação por alguma razão qualquer. Isso aí ele pode alegar, tá bom? Então, seguindo aqui, pessoal, eles falam ainda dessa omissão negocial, tá? O que seria essa omissão negocial? É bom a gente ver quais são as possibilidades de assistir nessa situação. Convenção de arbitragem alegada pelo assistente. Veja que é uma omissão, tá? Do assistido. E também do réu. Uma omissão contra o negócio entre as partes. Então, suponhamos que eu, em contrato, eu estipulei uma convenção de arbitragem com o dono da casa aqui. Eu entrei com a ação na justiça comum, porque eu não queria ir para arbitragem, mudei de ideia. O réu, que é ele, também não quis, porque ele não alegou isso em contestação. Ele deveria ter alegado, não, o juiz é incompetente em razão da cláusula de arbitragem. Ele não alegou. Ao acontecer essa omissão de ambas as partes, né, na verdade, a omissão mais por parte do polo passivo, que sou eu, que fui processado, o dono da casa, que entrou com a ação, eu acho que eu inverti o exemplo, mas o dono da casa que entrou com a ação, ele entrou aqui sabendo que aqui não era arbitragem, então ele não queria mais ir para arbitragem. Eu, enquanto réu, dono da casa, eu também fiquei quieto, e eu deveria ter alegado a incompetência, não aleguei. O assistente, que é o cara que aluga aqui o apartamento, ele pode entrar no meio e falar isso aí, alegar arbitragem? Entende-se que não, tá? Entende-se que não, porque se os dois fizeram essa escolha aqui, é porque os dois é melhor. Então não pode o assistente entrar alegar arbitragem, que ele pode me atrapalhar, tá certo? Bom, aqui sempre fala da assistência simples, né? O assistente simples. E aqui traz a figura do assistente especial. O que é o assistente especial? Da assistência litisconsorcial. Leia o artigo. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Eu dei exemplo aqui, ó, ação possessória de dois donos. Nós já vimos falar desse exemplo lá em cima. Então, eu tenho aqui um sócio, eu sou dono
da propriedade junto com ele, né? E eu entrei sozinho com a ação para me defender de um esbulho, tá certo? Hora que o outro entrar, ele não é um mero assistente, porque ele vai ser prejudicado também. Aliás, ele está sendo prejudicado também. Então, ele vai entrar como litisconsorte. Ele é um assistente que é considerado litisconsorte, porque ele também vai ser autor, ele também será beneficiado e está sendo prejudicado, tá certo? Essa é a figura do litisconsorcial especial, tá beleza? Vamos falar aqui agora da outra figura da intervenção do terceiro, que é a denunciação da lide. Temos aqui já o nosso artigo na tela, que agora eu estou colocando para adiantar, já não ficar procurando, e continuamos aqui. Ó, a denunciação da lide, pessoal, ela é uma intervenção facultativa, ela não é obrigatória, tá? Ela é provocada por alguém, tá? Ele cutuca e fala quem deve ser demandado, tá? Ela é incidental e eventual, né? Além de regressivo. O que é o regressivo que eu quero dizer aí? A própria ação regressiva, ela acaba seguindo no mesmo curso do processo. Deixa eu explicar para ficar mais claro. Eles dão um exemplo aqui de seguradora. O que é a seguradora? Ó, eu tenho meu carro, porque pobre não tem carro não, viu? Pobre tem um pelo menos. Pelo menos não estou a pé, pelo menos não estou de ônibus. Que horror, pobre! Mas vamos supor, tem meu carro aqui e está segurado. Que pobre também não paga seguro, mas eu tenho seguro. Então, eu tendo meu carro segurado, eu atropelei alguém. Esse alguém me processou. Eu ainda não havia acionado a seguradora. Me processou pedindo lá 50 mil reais de danos materiais e morais. Na contestação, eu faço a denunciação da lide. Eu falo, opa, o cidadão está querendo que eu pague? Beleza, se eu tiver que pagar, eu quero a seguradora aqui já, porque a seguradora é que tem que me pagar. Eu sou segurado, eu pago ele, a seguradora me paga. Já é uma ação regressiva ali no mesmo local, tá? No mesmo curso do processo. Vamos dar uma lida aqui no artigo 125. Ó. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Ao alienante imediato, presta atenção nisso aqui, hein? No processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Veja só, eu advoguei para um cidadão aqui, até falei sobre ele nas aulas de português, um colega meu. O que acontece? Ele comprou um terreno de um marginal estelionatário aí, e sofreu uma ação de alguém falando que era dona do terreno. E o que ele faz? Ele denuncia a lide, fala, não, mas eu comprei daquele cara lá, estelionatário. E ele foi o alienante imediato, é o que vendeu para ele imediatamente. Né? Não tem aquela cadeia de um vendeu para o outro, passou para o outro, passou para o outro, passou para ele. Quem vendeu para ele foi o mala lá, o estelionatário. Mas suponhamos que ele não fosse o estelionatário de fato. Ele só foi uma venda de um para o outro aí, porque fazem muito isso, para ganhar lucro, né? Compra por 30, vende por 40, vende por 50, vende por 60, e aí vai mudando o imóvel. Então perceba que, se não fosse ele o estelionatário, ele não poderia pular a cadeia e ir direto ao estelionatário. Não, eu sei quem que é o estelionatário. O estelionatário é fulano e eu quero pôr ele aqui, denunciar a lide. Não, ele tem que chamar quem vendeu para ele de imediato, que foi uma pessoa de bem. E aquela pessoa de bem que tem que chamar o próximo. Né? E aí pode sair chamando até chegar no estelionatário? Não, não pode. Ele pode chamar apenas uma vez, só pode rechamar, né, uma única vez, e não pode pular a cadeia. Porque, veja bem, vamos ler aqui, ó. Alienante imediato, do processo relativo à coisa, cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam, tá? Evicção é quando é a perda do bem em razão de algum processo judicial, tá? Ó, aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo, que é o caso da seguradora,
Tá? Agora aqui nos parágrafos que são importantes. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Se eventualmente a denunciação da lide o juiz negar, você pode entrar com outra ação regressiva e cobrar depois, tá? Parágrafo 2º. Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial, ou quem seja responsável por indenizá-lo. Então, ele pode chamar o próximo, mas não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Qual que é a intenção do legislador nisso aqui? Evitar tumulto, porque senão o processo não anda, vai virar uma sem vergonhice. Pode ser até combinado isso aí, não porque eu comprei do Zé, não comprei do Mané, não porque eu comprei do Pedro, não porque eu comprei do Severino. A hora que você vai vendo essa bagunça aí, já tá mandando fazer carta rogatória para citar alguém lá em Portugal. Mas não, porque o cara comprei dele tá lá em Portugal, só para enrolar e prejudicar o direito do autor, entendeu? Então só pode ser uma única vez. O restante que se vire depois na ação sucessiva, na ação regressiva, e vá correr atrás disso aí depois, tá certo? Pois é. Então, como falamos, o chamamento ao processo tem todas essas nuances, essas características, né? E os artigos posteriores dizem como é feito o chamamento ao processo. A citação do denunciado será requerida na petição inicial se o denunciante for o autor. Já na contestação, se o denunciante for o réu, devendo ser realizado na forma e nos prazos do artigo 131. Então, se passou a contestação, não dá para você ficar fazendo mais não, entendeu? Você tem que denunciar na hora certa, tá bom? Bom, feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida a citação do réu. Não tem muito o que a gente falar aqui sobre isso não. Feita a denunciação pelo réu, tá. Se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo a ação principal em litisconsórcio, denunciante e denunciado. Então vai estar os dois bonitos lá. Não vai tirar. O que está dizendo claro aqui? Você está denunciando, tá? E aí você não sai da ação. Você chamou a seguradora, denunciou a seguradora, denunciei. Então, apontou a seguradora. Caguetou lá. Então, pronto. Então, continua os dois no processo até que se decida, tá? Se o denunciante for revel, aliás, o denunciado for revel, no caso da seguradora, né? O denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa eventualmente oferecida e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva. Então, ele pode dar um de louco, ele fala assim, a seguradora nem apresentou defesa, então também não vou apresentar e deixa ela se lascar lá, que ela foi a última. É a última que se ferra nesse caso aqui, né? Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante pode prosseguir com sua defesa, ou aderindo a tal conhecimento, pedir apenas procedência da ação de regresso. Então, a seguradora admite que ela tem que o fato é verídico. Não, bateu mesmo e ele atropelou e tem que pagar. Então, peraí, então beleza, então. Eu não admito não, mas se ela está admitindo, pague ela, tá certo? Procedendo o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença contra o denunciado, nos limites da condenação destes na ação regressiva. Então, o que quer dizer isso aqui? O cara entrou com a ação em meu desfavor, que eu atropelei ele, né? Pediu 50 mil, com o exemplo que nós demos. Eu denunciei a seguradora. Opa, a seguradora que vai ter que... Não. Se a ação principal for vencedora, o autor não precisa processar a mim. Ele vai processar direto a seguradora. Ele pode entrar com a ação diretamente contra a seguradora, né? Nos limites que seria a ação regressiva, obviamente, não é? Então, ele pode lá. Então, eventualmente, por exemplo, ele pediu 50 mil, não é isso? Ele pediu 50 mil. A minha apólice de seguro é só de 40 mil. Ele pode entrar direto com a seguradora pedindo os 40, depois ele entra separado pedindo os 10 de mim, tá certo? 129. Se o denunciante for vencido na ação principal,
o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Então, eu já fui vencido, já estou lascado, perdi, né? Aí o juiz vai julgar depois a denunciação da lide contra a seguradora. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, né? Então, no caso, eu ganhei. Foi provado que não fui eu que atropelei. Então, nem vai olhar que seguradora, nada, entendeu? Sem prejuízo da condenação do denunciante ou pagamento das verbas de sucumbência a favor do denunciado. Então, ele não vai olhar o meu pedido de pôr a seguradora no polo passivo. Mas, como ela já entrou, eu vou ter que pagar a sucumbência do mesmo jeito, tá? Porque eu denunciei a seguradora e é muito errado isso, né? Eu denunciei a seguradora e acabei ganhando o processo contra o autor. E aí eu pago a sucumbência da seguradora. É para acabar, né? Quem tinha que pagar era o autor, mas é isso aí. E falando em sucumbência, ainda tem aquela discussão quanto qual advogado que recebe essa sucumbência aí? Suponhamos que o autor ganhou de mim, que sou o dono do carro, e eu também ganhei contra a seguradora, que é a ação de regresso junto aí. E a sucumbência vai para quem? O mais certo seria o quê? Eu não perdi para o autor, eu pago a sucumbência para o autor. E a seguradora vai e paga para mim. Não é isso? Mas há alguns julgados do TJSP que pula eu. Não, vamos pular o dono do carro e a seguradora paga o honorário de sucumbência dobrado direto para o autor da ação, né? E eu, que era o dono do carro, não ganho sucumbência nenhuma. Aliás, eu não, meu advogado, né? Então ele deveria ganhar, né? Porque senão o cara trabalhou à toa aí, sendo que ele ganhou contra a seguradora. Então fica aí essa reflexão, qual que é o mais correto. Beleza? Vamos passar então o chamamento ao processo, agora é o próximo. O chamamento ao processo. Basicamente, vamos ser rápido aqui, porque nosso tempo já foi para casa do chapéu, nossa aula está ficando muito grande. O chamamento ao processo basicamente é quando há um devedor solidário, né? E o credor exige de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Como é que eu vou explicar isso aqui para ser mais rápido? Então, é uma dívida que todos devem por ela igual. Quando é a dívida solidária, o que quer dizer a dívida solidária? O autor pode processar alguns ou todos os réus devedores, não é isso? Então, se o autor processa apenas os demais podem chamar ao processo o restante para que divida a confusão. Não vão dividir, porque ele até pode demandar, né, só contra um, mas eu não vou dar conta de pagar tudo. Então, nós todos somos devedores solidários, vamos tentar dividir esse negócio aí. Então, esse é o chamamento ao processo, tá joia? E é uma demanda? Não é uma demanda, não é um processo autônomo. Alguns dizem que aqui a denunciação da lide, ela é uma natureza de ação. É como se você estivesse já fazendo ação regressiva contra a seguradora. Neste caso aqui, não. Você está chamando ao processo para que, ao fim do próprio processo, todos dividam aquele prejuízo lá e não tem aquela natureza de ação regressiva, né? Sim, eventualmente você paga sozinho, o seu próprio comprovante de pagamento e a decisão aqui que determinou que você pague, ela é um título executivo para você cobrar dos outros. Não precisa nem discutir isso aí, né? Mas ela ainda não é uma ação regressiva. Você ainda vai ter que entrar com essa ação de execução contra a empresa lá, contra os outros devedores, no caso, tá? É isso aí. Isso aqui mais é como funciona o procedimento. Vamos falar um pouco aqui, nós já falamos lá em cima, do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Bom, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, meu Deus do céu, estou cansado, não sei nem falar essa merda. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a gente quer falar com pressa e se lasca, é previsto aqui no CPC, nesse mundaréu de trem aqui. Mas o que acontece, pessoal? Isso aqui, ó, é como vai ser feito o incidente de consideração da personalidade jurídica. Aqui não é nem uma questão de falar quem tem direito, quando se aplica. Não, porque isso aí está lá
no Código Civil, artigo 50, e tem algumas outras leis que falam sobre isso aí, né? Se eu não me engano, a CLT parece que dá uma puxada nesse negócio aí. Então está no direito material essa possibilidade quando há confusão patrimonial, mistura bem de um com o outro, tem essa tentativa de fazer fraude, aquela confusão toda. E aí, o que acontece? Aqui o CPC só sistematizou como vai ser pedido essa desconsideração, né? Quando será pedido, como será pedido, qual é a hora de se pedir, né? É cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença, na execução, fundado título executivo e judicial. Então você está sempre podendo pedir isso aí, tanto faz no início quanto no fim, tá? Isso aqui, esse incidente de desconsideração, ele já tem natureza de ação, porque ele está integrando outra ação, é como se fosse a denunciação da lei, está indo contra alguém ali, não é? Então, você está entrando com ação contra a empresa, o cara está fazendo rolo, você enfia ele no processo também, porque tentando atingir o patrimônio dele, né? Então, é isso que acontece no caso do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agora, pense comigo, uma situação aqui que eles falam muito. Primeiro, não pode ser de ofício, tem que ser pedido. O juiz não pode perceber a malandragem do réu e fazer de plano. Não pode, porque não pode. Tem natureza de ação, o juiz tem que ser provocado, tá? O termo inicial, qual que é o termo inicial? Eles discutem sobre isso também. O termo inicial que se considera fraude à execução, tá? Segundo o CPC, considera a partir da citação da pessoa jurídica. Então, veja bem, eu estou processando a empresa. 3 anos de processo rodando, aí eu percebo o rolo e resolvo intimar o sócio para assumir enquanto pessoa física. Não é? Foi deferido a desconsideração, considera-se fraude à execução qualquer bem que esse non-seg vendeu desde a citação dele enquanto pessoa jurídica, não só enquanto pessoa física. Alguns criticam, falam que tem que mudar, não sei o quê, mas não tem que mudar não, porque o legislador é brasileiro e é malandro, igualzinho o malandro do empresário. Porque se mudar isso aí, é muito bonito, né? Desde quando o empresário não vai saber que ele está sendo tomado um ferro desse aí, numa ação judicial? Sabe, lógico que sabe. Então, precisa olhar direitinho e falar assim, uai, o cara é mala. O cara viu que a empresa dele estava tomando um ferro de todo tamanho, que lá na frente ele ia ter que pagar. Ele começou a dilapidar o patrimônio da empresa, né? Transferir para um, transferir para outro. E aí ele dilapidou também o patrimônio dele enquanto pessoa física, transferiu tudo para parente, filho da puta. Supostamente vendeu tudo. Aí é fraude à execução? Porque o safado, desde a parte que ele entrou no processo como empresário, ele já sabia da existência. Mas nas grandes empresas, por exemplo, a Samsung tem milhares de processos. Ela não sabe, não. O dono da Samsung não sabe. Mas aí é um caso à parte, né? Nós não vamos deixar de pegar um mundaréu de empresário malandro, pequenininho que tem aí, médio e grande no Brasil, por conta de uma Samsung multinacional. Aí ele não sabe mesmo, não. O cara vai ficar sabendo que esse tanto de processo que ele tem lá. Não sabe, entendeu? Então, defendo que seja assim, tá? Em relação aos honorários, como é que é? Paga, não paga? Como que é isso aí? Eu entendo que tem que pagar. Tem que pagar isso aí. A maioria fala que você tem que pagar. O sócio, eu digo sócio. Então, desconsiderou a personalidade jurídica? Aí, quem tem que pagar? Tanto o sócio quanto a empresa? Sim, os dois. Ele não perdeu? Ele não perdeu? Tem que pagar para o advogado também. Tá joia? E uma outra discussão é quanto à extensão de defesa do sócio. Lá na fase de execução, eventualmente, ele vai ser citado na fase de execução enquanto pessoa física. Percebendo que você está fazendo confusão patrimonial, seu sem vergonha. E aí, ele pode entrar numa defesa no sentido de falar da prescrição da dívida, de falar que essa dívida
tá toda errada, que ele, já que ele não foi chamado no meio do processo? Pode ou não pode? Eu acho que não. Ele tem que se defender ali só na questão de da possibilidade ou não de se desconsiderar a personalidade jurídica. Tá certo? E por último, vamos falar do amicus curiae. Tá certo? Tá aqui no artigo 138 do CPC. Vamos acelerar que o nosso tempo está curto. Ó, o juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, não é obrigado, tá? Por decisão irrecorrível, ó, é decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, ou seja, pessoa física pode também, tá? Órgão ou entidade especializada com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. Aqui, pessoal, amicus curiae é o amigo da corte, que vai ajudar no julgamento da controvérsia. Ele não vai se tornar parte, tá? Ele não vai participar ativamente como parte, ele não vai ter os mesmos direitos e deveres das partes, ele vai ajudar na solução da controvérsia. É mais como se fosse um perito, tá? Ó, vamos chamar o Departamento de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Olha, por quê? Não, porque eles são especialistas em câncer de colo de útero e nós vamos fazer um negócio aqui, um julgamento importante contra plano de saúde nesse tema. Então chama eles lá, tá? Então admite eles enquanto amigos da corte, tá? Veja aqui, ó. Veja, lembre-se, ó, é irrecorrível, viu? Se ele admitir, poderá admitir por decisão irrecorrível, então não recorre. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que se ele não admitir, dá para você recorrer, né? Então se ele negou, você consegue agravar a decisão, tá? A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência e nem autoriza a interposição de recursos, ressalvada embargo de declaração. Olha só. O que quer dizer isso aqui? O amigo da corte ele não pode recorrer. Ele não vai assumir papel importante nesse sentido no processo. Ele só pode opinar lá, tá? Então, se a parte que ele está sendo tentando auxiliar lá e resolver essa controvérsia perder, ele não pode recorrer, não. Quem tem que recorrer é a parte, tá bom? E o que é isso aqui importante? Ó, não altera a competência. Então, perceba você que a Universidade Federal, uma autarquia federal, uma entidade federal, o governo federal, seja lá quem for, entrar no caso como amigo da corte, isso não vai alterar a competência para a Justiça Federal. Pode correr na Justiça Estadual normalmente, porque não altera. Ah, mas se lá no fim do processo decidir que, na verdade, a intervenção do governo federal foi enquanto assistente, perceba você, interessado, assistente, aí dá para anular o processo inteiro, porque correu na justiça absolutamente incompetente, deveria ter sido deslocada a competência para o âmbito federal. Tá bom? Ó, caberá ao juiz ou relator, na decisão que solicitar admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. Perceba que ninguém sabe qual é o poder. Cabe ao juiz. O juiz fala, não, você pode apresentar a defesa, você pode fazer isso, você pode, não pode, você pode fazer sustentação oral, você não pode. E isso aí é foda, né? Mas é isso aí, deixou na mão do juiz, tá? Ó, o amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar um incidente de resolução de demandas repetitivas. Ah, quando é neste caso, já pode recorrer. Por isso que falou aqui, ó, ressalvada a hipótese do parágrafo 3º, que é em caso de incidente de resolução de demandas repetitivas. Aí, o amigo da corte pode sim recorrer, porque aí é algo importantíssimo para a sociedade, uma resolução de demanda repetitiva que vai atingir milhares de pessoas. Então, por exemplo, entrou com um amigo da corte a Associação de Direito do Consumidor, a Proteste. Ela não pode fazer nada praticamente, só opinar, porque... E aí, no fim das contas, vai ser julgado um incidente de resolução de demanda repetitiva para atingir uma porrada de consumidor. Aí a Proteste fala, não, aí eu posso recorrer. Tá bom? Então aí pode recorrer. Tá certinho, meninos? Vamos finalizar esta aula, pessoal. Vamos falar aqui rapidamente sobre a possibilidade da intervenção de terceiro na ação de alimentos.
Ó, pode? Não pode. Pode ou não pode? Ó, teve um julgamento aí do STJ que foi o seguinte. O pai... Não, como é que é o negócio? O menino, o rapaz, já maior de idade, ele tava precisando de alimento. Aí o que ele fez? Ele processou o pai, tá? Que o pai tinha dinheiro, processou o pai pedindo alimento. Tá desempregado, fudido, lascado, ferrado, pediu o pai. E aí pode, sabemos que podem os parentes pedirem uns aos outros os alimentos, tá? Então ele pediu ao pai. Aí ele pegou e fez o chamamento ao processo da mãe. Não, a mãe, uai, e a mãe? Nós já somos divorciados, a mãe também tem que pagar, que a mãe também tem condição. Eu pago metade, a mãe paga metade. Vamos fazer assim? O STJ deu que não, ele não pode fazer isso não. Quem tem que fazer isso, a única pessoa que tem capacidade de fazer isso é o próprio filho. Ele pode aí fazer uma solicitação aí de um litisconsórcio facultativo, né? É ele se quiser. Então aí ficaria o que ele chamando da mãe, é um litisconsórcio facultativo ulterior no meio do processo, e é simples. Por quê que é simples? Já vimos porque ele pode ter decisões diferentes para ambas as partes. Pode ser que o pai que tenha maiores condições seja condenado a pagar 500 e a mãe que tenha menos condições pague 300, inteirando-se assim R$800, que é o que o menor, aliás, o maior precisaria para viver. Exemplo, tá bom, pessoal? É isso aí, ficamos por aqui. Esta foi mais uma aula de pobre de CPC. Tchau!